Pai do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero aqui nessa noite, mais uma vez, te convidar para juntos meditarmos na Palavra de Deus, através do estudo do livro do Apocalipse. Esse estudo sistemático que nós temos dado aqui no nosso canal do YouTube, que tem sido de grande bênção para muitas pessoas. Eu quero te convidar, você que está aqui participando conosco desse estudo e ainda não é a primeira vez que está participando desse estudo, eu te convido primeiramente a se inscrever no nosso canal, também ativar os sininhos da notificação para acompanhar a sequência de estudos que estamos dando. Já falamos sobre a introdução, falamos sobre o capítulo 1, falamos sobre o capítulo 2 e hoje vamos falar sobre o capítulo 3 do livro do Apocalipse. Para ganharmos tempo, nós vamos ler só 3 versículos que citam o nome das 3 igrejas. Hoje eu estou em um ambiente diferente. Hoje eu estou aqui na minha sala e eu quero dar esse estudo aqui hoje e você possa entender os propósitos de Deus através desse estudo. A minha visão não é somente escatológica, eu quero contextualizar com nossos dias o livro do Apocalipse, porque apesar de ser um livro profético, por aliás, o único livro profético do Novo Testamento, é um livro que traz-nos ensinamentos para os nossos dias. Eu quero aqui te convidar a participar até o final conosco. O capítulo 3 é o alvo do nosso estudo nessa noite. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração e logo após começaremos esse estudo em nome de Jesus. Pai bendito, Rei de toda a glória, eu estou aqui diante da tua presença e eu quero te pedir, Senhor, ilumine a minha mente para que eu possa instruir este povo que estará nos ouvindo. Pai, recebe a nossa adoração através da ministração da palavra. Em nome do teu Filho Jesus, alcança corações, vidas, para que nós possamos agregar para o teu reino. Que cada palavra que sai da minha boca seja de cunho espiritual para a vida prática de cada um dos teus filhos que me ouvem. Abençoa, Senhor, de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler o versículo 7 e nós vamos ler o versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vamos lá, meus irmãos, não quero me delongar muito, eu estou hoje, dia 10/5, às 5:45 da manhã, então eu não vou demorar, é um estudo bem rápido, bem prático, e que você possa absorver e aprender algumas lições básicas. Primeiro, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela é denominada por Cristo como a igreja que tinha aparência de que estava viva. Ou seja, a aparência nem sempre revela a essência. Alguns estudiosos acreditam que a maneira como nos vestimos, a maneira como
os psicólogos acreditam, a maneira como as mulheres se maquiam, a maneira como os homens se portam, falam muito acerca do seu caráter, e eu concordo com isso. Mas nem sempre aquilo que se aparenta ser é. E nem sempre aquilo que não aparenta ser não é. A aparência, ela nos faz perder às vezes a visão do que é e do que verdadeiramente não é. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16 que quando Samuel chega na casa de Davi ou na casa de Jessé, ele olha para Eliabe e a primeira impressão que ele tem é que o Senhor com certeza está diante do seu rei. Mas a Bíblia diz que Deus vem e diz a Samuel: Samuel, não é este, eu o tenho rejeitado. Daí ele consome dizendo assim: eu não vejo como vê o homem vê a aparência, eu sondo o coração. A gente vê muitas vezes, biblicamente falando, que a aparência ela engana. A aparência, a Bíblia diz no livro de Provérbios que enganosa é a formosura. Então, quando Sardes olhava, quem olhava para Sardes, ele pensava em uma igreja viva. Mas Jesus, ele chega e diz: mas estás morto. Tem a aparência de que vive, mas está morto. E o que eu quero trazer nessa oportunidade para os irmãos é que é melhor confessar para viver do que morrer fingindo estar vivo. Muitos irmãos, muitos cristãos, muitos crentes vivem uma vida de aparência em todos os aspectos da sua vida. E quando eu vejo ou me deparo com isso, isso preocupa meu coração, porque Deus não se deixa enganar. Deus não vê aquilo que, ou melhor, Deus não vê da maneira que eu vejo. Deus vê o que eu não vejo e Deus avalia o que eu não avalio. Ou seja, a igreja de Sardes era uma igreja reprovada pela falta de essência. Olha o que diz o texto, capítulo 3 do livro do Apocalipse. O texto diz, de uma maneira bem explícita: tens nome de que vives e estás. Nome e estado. Nem sempre o meu nome é aquilo que eu estou vivendo. Muitas pessoas vivendo de nome e mortos. Jesus diz: estás. Então, como você está é mais importante do que o nome que você carrega. Títulos, credenciais, denominações. Isso para Jesus é um ledo engano. O importante para Jesus é como você está. E olha só, versículo 3, confirma o restante que estava para morrer. Além de ter pessoas mortas, tinha um povo ali que estava na UTI espiritual. Certo teólogo, se eu não me engano, E.M. Baldes diz: homens mortos
geram sermões mortos. E sermões mortos matam. Ou seja, se a minha vida espiritual não é uma vida verdadeira, eu não gero vida, eu gero morte. E eu fui chamado, você foi chamado para gerar vida. Mas se você não é vivo, você não pode gerar vida. Só pode gerar vida quem já tem vida. Então, vida é para quem tem vida. Ou seja, você está vivo. Só quem está vivo pode gerar vida. Agora, se você estiver morto, as suas mensagens vão levar pessoas para a UTI. As suas mensagens levarão pessoas para a UTI espiritual. E eu acho interessante que nós precisamos avaliar isso de uma maneira bem categórica e pensarmos se realmente nós estamos dando vida ou matando. Versículo 3. Daí Jesus dá aquele up para que a igreja se desperte. Lembra-te do que tens recebido. Se eu não dou valor no que recebi, vou perder. Daí diz, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Irmãos, Deus não aceita a mortandade espiritual. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, belos por fora, mas cheio de ossos, sem vida, produz tristeza, produz morte. Que a sua vida espiritual seja tão viva que o próprio Cristo venha dizer, eu dei vida aí. Aí, se você não decidir viver, se você não quiser viver uma vida espiritual verdadeiramente pulsante, verdadeiramente relevante, olha, a Bíblia diz, e virei contra ti. E eu virei como um ladrão, porque você não sabe a hora. Irmãos, isso aqui é muito sério. Porque a maioria dos cristãos vivem como se Jesus não vivesse. E por isso vivem como se ele não voltasse. E por isso quando ele voltar, talvez não estejam verdadeiramente vivos para serem arrebatados. Veja só, versículo de número 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. Sempre haverá um remanescente, irmãos. Grave isso no seu coração. Por mais que milhares e milhares e milhares de pessoas se corrompam, Deus sempre vai ter um remanescente. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19, quando Elias estava ali dentro daquela caverna, Deus o visitou e disse, eu ainda tenho 7.000. E em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 4, o apóstolo Paulo vaticina mais uma vez, dizendo sobre a história de Elias e dizendo que Deus guardou em Israel 7.000 homens. Então, Deus sempre terá um remanescente. Deus sempre terá alguém. Talvez não seja a maioria, talvez não sejam os aplaudidos, talvez não sejam os homens de sucesso, mas terá. Eu vou repetir, seja um deles. Seja um remanescente de Deus nessa terra. Seja um remanescente de Deus nesse momento. Versículo 5. E ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Lucas capítulo 10, os discípulos, os apóstolos voltam todos felizes, porque foram enviados, fizeram maravilhas, expulsaram demônios. E Jesus olha e diz assim, não fiquem felizes por isso. Antes fiquem felizes porque o seu nome, os seus nomes estão escritos nos céus. Estão sendo falados no céu, estão sendo arrolados no céu.
Aleluia. Nada pode acabar com a alegria de quem é salvo. O salmista Davi, quando caiu no Salmo 51, ele diz: torna-me a trazer a alegria da salvação. O profeta Abacuque, ele disse: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, que nós venhamos a ter a alegria da salvação. Quem é alegre por ser salvo pode se entristecer, mas não ficará triste. João capítulo 16, Jesus disse assim: eu vou morrer e o mundo vai se alegrar, mas eu vou ressuscitar e vocês se alegrarão, e essa alegria não vos será tirada. Jesus, ele tem a alegria da salvação para aqueles que se entregam a ele. E Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o versículo de número 7 começa a carta a Filadélfia. E Jesus já começa dizendo assim: é a carta das portas. Porque Jesus já começa dizendo: eu tenho a chave. E a chave que eu tenho, eu abro e ninguém fecha. No versículo 8 ele já diz assim: eis que diante de ti pus uma porta. Ponto. Não são portas, é uma porta. Talvez muita gente vai ficar triste comigo, e alguns ficam tristes comigo, quando eu vou pregar em alguns lugares que tem o tema porta aberta e uso esse texto. Esse texto não está falando de porta de bênção, não está falando de porta de casa, de porta de carro, de chave de emprego, de porta de emprego, não está falando disso. Não está falando de porta de chave para o relacionamento, não. Esse texto está falando uma porta. Então eu preciso identificar qual é a porta. A porta do Evangelho, que ninguém poderia fechar na cidade de Filadélfia. Porque Jesus está dizendo: eu abri essa porta, eu abri essa congregação, eu abri essa porta para o Evangelho nessa cidade. E eu estou dizendo que a chave que representa a autoridade abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então sempre haverá uma porta para a igreja. Por quê? O apóstolo Paulo diz: eis que Deus abriu uma grande porta. Sempre haverá uma porta aberta para quem serve a Cristo. Um certo pregador disse: quando nós entendemos que o céu é o nosso teto e que a rua é o nosso púlpito, nunca mais sentiremos vontade de pregar, porque poderemos pregar em qualquer lugar. Ou seja, eu e você e eu, precisamos entender. E porque às vezes não vemos a porta, porque às vezes não conseguimos contemplar a porta, porque Jesus fala: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Quem olha para trás não vê porta aberta, porque a porta está na frente. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, dizendo: e não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, quem tem visão para frente vai ter porta aberta. O problema não são as portas abertas, o problema são nossos olhos fechados. Em João capítulo 4, se eu não me engano, versículo 35, Jesus disse assim: vocês dizem que faltam 6 meses para a seara, eu porém vos digo, a seara já está madura. Sempre haverá uma porta aberta. Para quem? Para quem é como Filadélfia. Guardaste a minha palavra. Tem pouca força.
Primeiro ponto. Olha só a coisa linda. A igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força. João capítulo 12, Jesus disse assim: não temas, ó pequeno rebanho. Irmãos, quem tem pouca força depende de Deus. E quem depende de Deus tem um Deus forte. Deus diz na sua palavra: diga ao fraco que eu sou forte. Diga ao fraco que eu sou forte. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12: quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Por isso eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Seja fraco para depender de Deus. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A igreja depende de Deus. A igreja precisa de Deus. A igreja vive com Deus. A igreja vive para Deus. A igreja vive em Deus. E Deus vive na igreja. Só quem depende sabe o quanto depende. Depois diz: depois que você tem pouca força, você guarda a palavra. Porque quem tem pouca força, dependendo, guarda o que precisa guardar. Guarda a minha palavra. Guarda a minha palavra. Aleluia. A igreja de Cristo Jesus vive na palavra, guarda a palavra, anda na palavra. O salmista no Salmo 119, verso 11, Jesus, aleluia, ele diz assim: escondi, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, o salmista sabe que quem guarda a palavra tem uma vida perseverante na presença de Deus. A Bíblia diz, aleluia, em Lucas 6,46, que aquele que ouve e pratica a palavra que Jesus ensinou, ele terá uma casa sobre a rocha. E vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir a correnteza, mas a casa ficará de pé. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Uma fé alicerçada na palavra faz crentes que guardam a palavra para vencer o pecado. Guarde a palavra. Quando você for para um culto, não vá para ficar observando. Guarde a palavra que está sendo pregada. Pregando-se, ouvindo-se e praticando-se a palavra, se tem uma vida, como o salmista disse no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É isso, a palavra. Aleluia. A Bíblia diz em Colossenses: habite abundantemente em vós a palavra de Deus. Habite abundantemente em vós a palavra de Deus. Vamos lá? Se você guarda a palavra, você não nega o nome. Não nego o nome. Eu morro, mas não nego. Eu perco meus bens, mas eu não nego. Eu perco a saúde, mas eu não nego. Eu perco a fama, mas eu não nego. Eu perco os aplausos, mas eu não nego. Eu perco a oferta, mas eu não nego. Eu perco o dinheiro, mas eu não nego. Por quê? Porque quem negar Jesus diante dos homens, ele o negará diante do Pai. Não negue a Jesus. Prevaleça firme na palavra e você não negará o nome de Jesus. Deixa eu correr. Todos aqueles que vivem com a porta do Evangelho aberta, versículo 9, terão opositores da sinagoga de Satanás. Aqueles que fazem parte da oposição contra aqueles que têm a porta do Evangelho aberta, vão ter que se encontrar com Deus. Vão ter que enfrentar a Deus.
Em Êxodo capítulo de número 14, a Bíblia diz que Deus falou a Moisés: ei, vós calareis, e eu pelejarei por vós. Aleluia. Moisés falou, a Bíblia diz em Isaías capítulo 54, versículo 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Há uma promessa sobre a igreja em Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus está falando: eu vou edificar a minha igreja sobre mim, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Há uma promessa para a igreja triunfará. Pode se levantar quem for, pode falar o que quiser, pode vir com todas as armas políticas, militares, todas as armas psicológicas, doutrinárias, todas as armas pedagógicas, escolares. A igreja tem uma promessa, ela é vitoriosa. O apóstolo Paulo diz: porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quem está em Cristo, ele vai vencer. A igreja de porta aberta tem um defensor, e ele diz: e eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Deus prova o seu amor entrando na peleja pela igreja da porta aberta. Daí continua: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Não é na hora, é da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Jesus estava ensinando o quê? Ei, eu vou arrebatar a minha igreja. A minha igreja não vai participar da grande tribulação. A Bíblia diz que Deus não nos chamou para a ira. Deus não nos chamou para a ira. A Bíblia nos diz que a igreja será arrebatada. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a seguir, fala sobre o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada, terá um corpo transformado, os mortos vão ressuscitar primeiro, e nós estivermos vivos, seremos transformados, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, estaremos para sempre com Ele. E ele termina o capítulo falando: consolai-vos uns aos outros com estas palavras, porque é isso que nos consola. Nós não passaremos pela grande tribulação. E o versículo 11, Jesus ainda fala assim: eis que venho sem demora, guardas o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Daí você olha e diz assim: mas faz tempo que Jesus falou isso e ainda não veio. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz: não vos enganeis, estão dizendo, porque está tardando a sua vinda. Mas Jesus explica, Deus não tem, Pedro explica, Deus não tem por tardia a sua promessa, antes é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus está dando tempo. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Jesus está nos dando tempo para pregarmos, dando tempo para que os ouvintes se arrependam, dando tempo. Aí o versículo de número 12, Jesus diz: a quem vencer eu farei coluna no templo, e ele nunca sairá. Nunca sairá. Ei, depois que você for arrebatado, é para sempre. A eternidade não é um tempo grande, é a ausência do tempo. Ou seja, você não vai ter tempo para perder tempo, porque o seu tempo vai ser na presença de Deus. Consegue captar isso? Consegue pegar isso? Consegue receber isso? Vamos lá para a última igreja para a gente encerrar. Igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, Jesus se apresenta como a testemunha fiel. E ele já começa dizendo: vocês são mornos. Existe uma explicação geográfica sobre a igreja de Laodiceia, de Colosso e a de Tessalônica. Você quer deixar de lado isso? A mornidão aqui representa a inutilidade, a falta de decisão por Cristo. Ou seja, eles não sabem o que querem.
E Jesus vai explicando que ele diz assim: vocês são mornos e eu vou vomitar vocês da minha boca. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia era a mais rica da Ásia. Eles tinham uma mina com ouro, eles tinham uma grande fábrica de tecido, e os estudiosos dizem que tinha a maior oftalmologia da época estava em Laodiceia. Então Jesus chega e fala assim para eles: ei, vocês são mornos, e eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. A ânsia de vômito, o vômito, ele vem porque algo no seu estômago, algo não está sendo tragado, algo não está sendo digerido. E é por isso que você vomita, o seu estômago põe para fora, porque algo que entrou em contato com aquilo que é saudável está fazendo mal. Jesus está falando: eu não vou aceitar vocês fazendo mal para o meu corpo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus está falando: eu não vou deixar vocês aí. Eu vou tirar vocês daí. Eu vou acabar com essa palhaçada que vocês estão vivendo. Eu vou vomitar vocês da minha boca. Eu vou colocar vocês para fora do corpo. E olha o que ele diz, capítulo 3, versículo de número 17. E aqui que está o grande problema. Eles diziam: eu sou rico, eu não tenho falta de nada. Eles tinham ouro, eles tinham uma grande oftalmologia, eles tinham uma grande loja de tecido, e eles estavam dizendo: nós somos ricos. Irmãos, nunca houve um tempo em que o cristianismo estivesse tão atrelado aos bens materiais. A maioria das pessoas acreditam que riqueza material é sinônimo de bênção divina. E Esmina, Jesus diz: tu és pobre, mas és rico. Aqui eles dizem: eu sou rico. Jesus diz: vocês são pobres. Lucas capítulo 16 conta a história do rico e do Lázaro. O rico morreu e o Lázaro morreu. E o Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades. Jesus explica em Mateus capítulo 19 como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Como nós vamos entender isso? Como nós estamos querendo mudar o evangelho? Pastor, então eu não posso ser rico? Não. A Bíblia diz em Provérbios que Deus fez o rico e fez o pobre. Os dois são de Deus, podem ser de Deus. A Bíblia diz que Barnabé era rico. Você está entendendo? Qual que é o problema? Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 10, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É quando você ama o dinheiro a ponto de fazer ele se tornar o seu Deus. Jesus explica que Mamon, que é dinheiro, no original é um Deus. Grave essa frase: o dinheiro é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão. Se ele dominar a sua vida, você viverá em função dele, não viverá em função de Deus, em função de Cristo. Mas Jesus está te ensinando aqui hoje: não viva pelo que você acha que é, viva pelo que eu sei que você é. Jesus está dizendo: vocês dizem isso, mas dizer não é ser. Jesus vai explicar para eles o que é riqueza. Jesus vai falar para eles no versículo de número 18, no versículo 17 ainda ele repreende eles dizendo assim: e não sabes. Irmão, o maior perigo da igreja é viver pensando sem saber o que é realmente. Eu acho que eu sou salvo. Para mim, eu sou salvo. Mas Jesus diz: e o que eu avalio de você? E o que eu digo de você? Será que você está aprovado diante de mim? No versículo 18 ele aconselha, isso é conselho: que de mim compres ouro provado no fogo do Espírito.
para que te enriqueças. Aí você vai ser rico de verdade. Porque a bênção de Deus na vida do cristão é só bênção se for Deus. Se não for Deus, não tem bênção. E vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, a vergonha do pecado. Veste de salvação. O profeta Isaías profetizou sobre veste de salvação. Irmãos, os crentes precisam andar bem vestidos, tanto no corpo físico quanto na sua vida espiritual. A Bíblia diz para se vestirmos do novo homem. Olha só, irmãos, quantas pessoas estão vivendo sem salvação e pensando que estão salvos. Compre as vestes que Cristo quer que você vista, as vestes da salvação. Se vista como um crente salvo. E a Bíblia diz, para que não veja vergonha da tua nudez. Em terceiro ele diz, e cumpres, e que unja os olhos com o colírio, para que vejas. Irmãos, o colírio de Deus salva seus olhos, salva sua visão. Deus, ele abriu a vista, aleluia, daquele moço que está junto com, aleluia, o profeta Eliseu, quando ele disse, abre os olhos do moço, e os olhos dele abriu. E ele conseguiu ver. Cumpre o colírio do céu, para que você não viva enganado com a terra. Unja os seus olhos com o colírio do céu, para que você não viva enganado com a terra. Aí no versículo 19 ele diz, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Isso aqui é lindo. Essa igreja é rebelde, é morna, orgulhosa, pensa que é, mas não é. Mas Jesus diz, eu amo eles. E é por isso que eu estou falando. Irmãos, toda vez que Deus te repreender, dê glória a Deus. Agradeça a Deus, porque é um sinal que Ele ainda te ama. Agora, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí esse texto é lindo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém, irmãos, ele está falando com a igreja. Ele está dizendo, eu quero entrar aí. E para mim entrar aí, eu não preciso de uma multidão gritando. Ele está dizendo assim, eu só preciso de alguém que tem coragem de falar, Jesus, me usa aqui nesse lugar. Entra aqui, Jesus, porque eu quero fazer a diferença em Laodiceia. E se Jesus encontrar, em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, ele diz, busquei dentre eles um homem para que estivesse na brecha entre eu e os homens, mas a ninguém achei. Irmãos, que Deus ache-nos. Irmãos, que Deus nos encontre. Em Mateus capítulo 9, a Bíblia diz que ele encontrou Mateus na mesa da coletoria e disse, vem. Em Lucas capítulo 5, ele disse para Pedro, vem, me segue, eu te farei pescador de homens. Irmão, Jesus encontrou um rapaz em João capítulo 6, que tinha só 5 pequenos pães e 2 pequenos peixes. E ele pegou e se utilizou daquele rapaz. Se Deus encontrar um homem, ele pode usar grandemente esse homem. Que Deus me encontre, que Deus te encontre, para que aonde nós chegarmos, se houvermos uma Laodiceia, nós possamos introduzir Jesus dentro dela, dizendo, entra comigo, Jesus. E eu encerro o estudo dessa noite dizendo que a igreja de Laodiceia recebe, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Pastor, eu encerro esse estudo hoje com você, dizendo, há um trono preparado para quem não nega o Calvário. Grave essa palavra no seu coração. Essas 7 igrejas, hoje é onde a maioria está habitada na Turquia, nas suas regiões. Só existem 2% de cristãos naquela região. A maioria é muçulmana. E o que o senhor quer dizer com isso, pastor? A igreja primitiva teve um up muito grande, mas não perseverou. A igreja odierna
na Europa, hoje considerado um continente pós-cristão, vive tempos de apostasia. Muitos e muitos lugares que foram berços de grandes avivamentos, a chama se apagou. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, Paulo diz: não apagueis o Espírito. Quando ele diz isso, ele dá 3 informações. Primeiro, a chama está acesa. Segundo, ela pode se apagar. Terceiro, a responsabilidade é nossa. Ninguém pode apagar, destruir a igreja. Mas pode sim destruir lugares onde a igreja está implantada. No corpo místico de Cristo ninguém pode vencer. Como organismo, mas como organização sim. E eu digo, o Brasil anda a passos largos rumo à apostasia, à frieza e ao fim. Pastor, as igrejas estão lotadas. Não se iluda. Em um sermão, Jesus acabou com uma congregação de 5.000 para 12. Porque ele só queria o pão que perece. Pastor, qual é a solução? É a que Jesus deu. Está faltando o primeiro amor? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Está sofrendo? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Está com a doutrina de Jezabel aí dentro? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Está com a doutrina de Balaão aí dentro? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Está com o problema de viver de aparência? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Está com, aleluia, está firme, perseverante, guardando a palavra, não negando o nome? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ah, estou vivendo uma vida de monidão, tristeza, amargura. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Se nós dermos ouvido ao Espírito Santo, ele vai vitalizar a igreja. Ele vai levantar a igreja com poder e grande glória. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Senhor meu Deus, eu termino esse estudo hoje lhe implorando. Abre os nossos ouvidos para ouvir, Senhor. Para ouvir, Senhor, a tua voz. Para ouvir o teu Espírito. Para entendermos os teus propósitos. E para podermos chegar onde o Senhor quer que nós cheguemos. Abençoe esse estudo, Pai. E quem o ouvir possa ser cheio do teu Espírito Santo. E que nós, como igreja, possamos perseverar até o final, pois é esse o nosso intuito, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Não se esqueça, dê um like, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Tem mais estudo vindo aí. Vamos para o capítulo 4 do livro do Apocalipse. Fica com Deus. Forte abraço.